Olá, está no ar o Espaço Livre. Hoje vamos falar sobre procedimentos estéticos. De acordo com dados da Sociedade Internacional de Cirurgia Plástica e Estética, o Brasil é o segundo país em que mais se realiza procedimentos estéticos, ficando atrás somente dos Estados Unidos. Para nos explicar melhor o assunto, recebemos o Dr. Marco Cassol, cirurgião plástico especialista em face feminina. Obrigada pela presença, doutor. Obrigado, Carol. É um prazer a gente estar aqui e ter a oportunidade de trazer mais informação para os telespectadores. Né? Doutor, a obra O Retrato de Dorian Gray, de 1889, já falava dessa fissura pela beleza e também pela juventude. Em que momento a humanidade começou a fazer esses procedimentos estéticos? Esses procedimentos, a gente está falando de procedimentos estéticos, né? Mas, na verdade, esses procedimentos que, de alguma maneira, precisam reparar a aparência de alguém, e depois a gente pode falar um pouquinho sobre a diferença entre procedimentos estéticos e procedimentos reparadores, já existem relatos desses procedimentos no Antigo Egito, né? Há milhares de anos atrás. E é claro que depois, agora, mais recentemente, a gente tem sistematização de técnicas e assim, uma evolução das técnicas, escondendo melhor as cicatrizes e tal. E hoje em dia, hoje, na atualidade, os pacientes têm um nível, né, de excelência que eles exigem dos procedimentos extremamente altos. Mas no passado, a gente está falando aí sobre o histórico da nossa civilização em busca da beleza, é uma coisa que eu acho que advém junto do homem, né? Desde que o homem está sempre em busca de ter uma aparência mais agradável, né? E de estar equilibrado e de bem consigo mesmo. O medo de envelhecer é um dos fatores para a realização desses procedimentos? Carol, acho que, na verdade, talvez não seja o medo de envelhecer, porque envelhecer é uma coisa que não tem como se lutar contra, né? O envelhecimento é uma coisa belíssima. O amadurecimento que advém do envelhecimento é fantástico, mas ninguém quer aparentar uma face, por exemplo, eu falando da face, né? Muito velhinha, numa pessoa extremamente ativa e com uma vida social, uma vida profissional muito ativa. Então, o que acabou acontecendo na nossa sociedade é que muitas pessoas, ainda nos 60 anos, 70 anos, com uma atividade social, profissional absolutamente intensa e com uma aparência muitas vezes não condizente com aquela atividade mental que ele exerce. Então essas pessoas querem ter uma aparência talvez nem mais jovem, mas mais condizente, né, com o seu grau de atividade. Né? Às vezes a gente vê pacientes no consultório, por exemplo, senhoras, né, velhinhas de 80 anos que vêm em busca de um lifting facial, né, de uma cirurgia para melhorar as rugas da face. E a gente vê que isso, fica pensando, mas será que ela precisa? Mas ela tem uma atividade social intensa, claro, condizente com os 80 anos dela, mas que realmente vai ter um benefício muito importante para ela melhorar a aparência dela, já que ela talvez não tenha se cuidado muito durante a vida. Né? Mas, assim, ter esse cuidado, talvez seja cuidado, né, com a aparência, é uma coisa que cada vez está mais importante na nossa sociedade, até por hoje ser tão comum os selfies, né, que a gente tanto tira fotos e talvez as fotos não fossem tão frequentes no passado. Qual que é o papel da mídia, né, no crescimento desses procedimentos? Eu acho que a mídia, ela pode esclarecer muito, é mais ou menos o que a gente está tentando fazer hoje aqui, trazer conhecimento, trazer acessibilidade. Hoje em dia, qualquer pessoa que tem qualquer dúvida sobre um procedimento estético ou sobre qualquer outra coisa da medicina, dá um Google lá, o Dr. Google, né? Dá um Google no procedimento, no nome, na doença ou na coisa que desejaria mudar no caso dos procedimentos estéticos, e vem um monte de coisa com vídeos, com explicações, com muita informação. Então a mídia traz muita informação, né? A gente fala que mídia
pensa, quando fala em mídia, só na TV, nos jornais, mas na verdade hoje a mídia mais forte talvez seja a internet, porque todo mundo está conectado o tempo inteiro. Então a internet, ou até a mídia mesmo, tem um papel importante de trazer essa informação, e com muito mais facilidade que existia há 10 anos atrás, logo agora, né, 10 anos atrás. A gente está falando de procedimentos estéticos, queria que o senhor explicasse então, né, a diferença de um procedimento estético e de um reparador. Isso é muito legal. É bem importante a gente esclarecer isso, porque muitas vezes as pessoas, mas o fulano foi fazer aquela determinada cirurgia e é um procedimento puramente estético e submeteu um risco cirúrgico, risco anestésico, né? Porque para fazer um procedimento cirúrgico tem que fazer uma anestesia e tem um risco anestésico, e que talvez não precisasse fazer aquilo. E eu trago à reflexão alguns exemplos para a gente pensar sobre isso, Carol. No sentido, por exemplo, eu tive uma paciente no consultório que a prima dela já havia feito a cirurgia do nariz comigo e tal, e ela disse, doutor, eu quero tirar esse carocinho do nariz, né? E ela não precisava, uma menina linda que não tinha absolutamente nada para fazer naquele nariz, e tinha realmente um carocinho, mas não, era uma cirurgia bem simples para fazer, mas não precisava fazer aquele procedimento. E eu disse para ela que não achava que não precisava, ela disse, não, doutor, eu estou decidida, eu quero fazer esse procedimento no nariz, obviamente é um procedimento puramente estético, que é isso que a gente está tentando explicar aqui. Mas eu vou fazer. Se o senhor não quiser fazer, eu vou fazer. Eu gostaria de fazer com o senhor, já operou minha prima, já, né, tem indicação. Mas eu vou fazer esse procedimento. Só, Carol, a paciente não vai mudar nada, Carol. Eu expliquei para ela, né? Não vai mudar nada na tua aparência, no teu nariz. E aí a paciente disse, não, tudo bem, mas eu vou tirar o carocinho e vai. Aí fez a cirurgia, não mudou nada o nariz dela. Uma cirurgia que a princípio é uma cirurgia puramente estética e absolutamente, certo ponto até, aparentemente, para quem conhecia, inútil. Inútil, é uma palavra até meio forte, mas... Essa paciente, a cirurgia do nariz demora bastante para desinchar o nariz depois da cirurgia. E essa paciente voltou 6 meses depois para fazer a foto do pós-operatório, e que a gente normalmente leva 6 meses para fazer no nariz. E nas fotos do pré e pós, estava lá as fotos mostrando que não tinha mudado nada. Muito pouco, né? Tirou o carocinho ali, mas mudou quase nada no nariz dela. E ela virou para mim e me disse, doutor, muito obrigado. Essa cirurgia transformou a minha vida. Graças a essa cirurgia que não mudou nada, né? Eu saí do meu emprego que não era na minha área, agora estou trabalhando na minha área. E graças a essa cirurgia, eu larguei meu namorado, que não me tratava como eu gostaria de ser tratado, e agora eu arrumei um namorado que me trata como eu quero ser tratada. E eu lhe agradeço muito e tal, pela cirurgia e tal. Enfim, eu estou trazendo esse exemplo para reflexão, porque as cirurgias estéticas muitas vezes têm uma capacidade de reparação emocional, ou às vezes um gatilho para um reparo da autoestima desse paciente, uma revisão da sua autoestima, como foi o caso dessa paciente, muito importante. Então, às vezes, essas cirurgias que a gente quer, às vezes, carimbar, rotular, né, como cirurgias plenamente estéticas, na verdade, são cirurgias que têm uma capacidade de reparação para aquele paciente, para os demais todos é estética, mas para aquele paciente, uma reparação da autoestima bem importante. Isso é um caso bastante comum no consultório, esse é um caso que eu falei antes, é um caso muito raro, né, de acontecer. Mas muito comum é nas cirurgias de orelha de abano nas crianças que sofrem bullying no colégio. Então tem 7 anos, está indo no colégio, primeira série, os amiguinhos começam a fazer bullying, a chamar de aquelas várias coisas, dúmbulos, orelhudos e tal. E eles já não querem mais ir para o colégio, já não querem mais socializar. E é uma cirurgia completamente estética, a cirurgia de orelha de abano. Ou até em alguns casos a cirurgia de diminuição da orelha, né, que também existe, a gente pode associar as duas. Além de colar a orelha, diminuir o tamanho da orelha. E nesses casos, a gente vê que essa cirurgia é absolutamente reparadora. Não só reparadora do ponto de vista emocional dessa criança, mas uma reinclusão social dela, que não queria mais no colégio, que não queria mais interagir com os amiguinhos. Então, essa categorização, ou essa rotulação de cirurgia estética e não estética, até onde vai a estética, até onde é reparadora. Não, claro, câncer é reparador.
Pois é, mas muitas mulheres não fazem a cirurgia de reconstrução Sim. da mama, o que acaba sendo uma amputação emocional importante. Doutor, Então, essa cirurgia, às vezes, é difícil, né, ter esse limiar. o senhor citou a questão da autoestima, né? Eu acho que o senhor deve receber diversos pacientes, né, que chegam com problemas graves de autoestima. Como que o cirurgião deve lidar nesses casos? Porque, por exemplo, essa menina que tinha um carocinho no nariz, ela queria fazer de qualquer jeito, mas tem gente que às vezes vai por impulso mesmo, porque está com a autoestima baixa. Como que o cirurgião deve proceder? Carol, esse problema do impulso talvez não seja o mais grave que a gente encontra na cirurgia plástica. Porque o médico consegue perceber claramente o impulso do paciente, definir e modular, delimitar o que é saudável, o que é bom e o que não é, quando o paciente vem com alguma coisa muito distorcida. E é mais fácil da gente identificar esse paciente. O paciente mais complicado são aqueles pacientes com síndrome dismórfica. Aqueles pacientes que se olham no espelho, né, e que veem uma imagem diferente do que as outras pessoas todas veem. Eles, às vezes, já são pacientes super magras, né, já são pacientes numa condição ótima, assim, que estão dentro do comum, do normal, do aceitável, e elas querem fazer mais uma lipo, elas querem mais um procedimento. E às vezes o médico precisa ter um pouquinho mais de sensibilidade para conseguir pegar esses pacientes. Esses são bem mais complicados, porque eles escondem algumas coisas, eles já têm um histórico que eles não contam para o médico, de N procedimentos estéticos, mas às vezes cirúrgicos também, né? Então é bem importante conseguir tá alerta para esse tipo de paciente. Esse é um paciente que tem um potencial de complicação muito maior e de insatisfação, porque na verdade nada vai deixar ele satisfeito, né? Por mais que o resultado esperado daquele procedimento proposto seja o que a gente acordou, o que foi combinado, muitas vezes esse paciente não vai ficar insatisfeito, porque nada vai deixar ele satisfeito. Tem talvez um caso muito clássico e muito explorado pela mídia, que seja o Michael Jackson, né? Sim. Foi muito famoso, mas talvez o caso dele seja muito anedótico, assim, muito explícito e fica um pouco mais fácil da gente identificar. Mas muitos pacientes não é tão explícito assim. Então, esses pacientes talvez sejam mais complicados do que esses que querem só uma coisa a mais ou que estão em impulso, né? Com um momento assim de eu vou lá fazer e tal, e querem fazer. Doutora, a gente vai continuar falando sobre o assunto daqui a pouco. O Espaço Livre vai para um rápido intervalo e já volta. Não saia daí. Estamos de volta com o Espaço Livre, hoje falando sobre procedimentos estéticos. Nosso convidado é o doutor Marco Cassol. Doutor, a gente estava falando, né, dessas cirurgias por impulso, né, que muita gente vai para o consultório num impulso. Antes de realizar o procedimento, né, no caso do cirurgião, ele precisa avaliar se os benefícios são maiores que os riscos, né, para o paciente? Sempre, eu acho que isso em qualquer cirurgia. A gente está falando de cirurgia plástica e cirurgias estéticas aqui, né, Carol? Mas para qualquer procedimento médico que o médico vai fazer, até para dar uma medicação, toda medicação tem um efeito colateral. Então, para receitar, para prescrever aquela medicação, tem que avaliar o risco-benefício. E o benefício tem que ser maior do que o risco. Quando o risco é muito elevado, a gente não vai indicar aquele procedimento. Claro, num paciente, por exemplo, que tem um trauma importante, um trauma agudo, um acidente de carro, né, acidente de moto, que é muito comum no trânsito aqui em São Paulo, o paciente tem que sofrer uma cirurgia de urgência, os riscos são muito maiores, então não tem esse questionamento. Precisa, né? É implícito fazer aquele procedimento. Mas num procedimento estético, sempre precisa avaliar esses riscos, esses benefícios. E a gente faz tem uma série de cuidados, né? Exames, a conversa com o paciente para entender e ver se o paciente aceita as limitações daquele procedimento. E todos os procedimentos têm as suas limitações, né? Tem um resultado que a gente espera com aquele procedimento proposto, mas todos os procedimentos têm uma limitação e o paciente tem que ter um entendimento disso, isso é bem importante. No caso da lipoaspiração, por exemplo, nos últimos anos a gente viu que muitas mulheres, né, acabaram falecendo, morreram ao realizar o procedimento. É um procedimento perigoso? Lipoaspiração é um procedimento maravilhoso, é um procedimento super seguro
e é um procedimento assim, imagina que são feitas mais de 1 milhão de cirurgias plásticas por ano no Brasil, e alguns poucos casos aparecem na mídia de pacientes que vieram a falecer pelo procedimento. E muitas vezes não fizeram num ambiente adequado, um hospital que tivesse UTI, com um anestesista que fosse qualificado para fazer aquele tipo de procedimento de cirurgia plástica, com um médico que tenha formação básica, pelo menos ser da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica, isso talvez seja o básico do cirurgião plástico, para fazer aquele procedimento. Então, fazer os cuidados pré-operatórios, antes da cirurgia, durante a cirurgia e depois da cirurgia. Então, ter esses cuidados todos, que são cuidados rotineiros, né, que a gente tem, talvez isso seja a coisa mais básica para a gente minimizar esses riscos. Especificamente, a gente está falando da lipoaspiração, mas em todas as cirurgias. A pergunta é, lipoaspiração é um procedimento perigoso? Não é. Né? Lipoaspiração, quando bem indicada, é maravilhosa. O paciente está acima do peso, tem que fazer lipoaspiração? Não. Tem que chegar no peso adequado para depois fazer uma lipoaspiração. O paciente tem que fazer uma lipoaspiração todo ano? Não, de jeito nenhum. Normalmente os pacientes fazem naquela região uma lipoaspiração na vida. Então a lipoaspiração, quando o paciente está no peso ideal, quando é bem indicada, não tem excesso de pele, um paciente que tem uma indicação adequada, tem um resultado fantástico. É uma cirurgia que, apesar de ter só um furinho, pode ser uma cirurgia bem grande, então precisa de uma recuperação. Pode ser uma cirurgia bem pequenininha, que no dia seguinte o paciente volta às suas atividades normais. Então, lipoaspiração é um procedimento muito usado e é um procedimento muito diverso, que pode ser pequenininho, gigante, pode ser um procedimento super simples e complexo. E às vezes, por ser só um furinho, as pacientes às vezes têm a impressão, vou lá no médico fazer mais uma lipoaspiração, como se eu fosse no shopping comprar uma bolsa. Sim. E isso não é verdade, é um procedimento médico, é um procedimento cirúrgico, tem anestesia, tem risco e precisa ser bem indicado. Falando nessa questão, a mídia já divulgou diversos casos, né, de pessoas que fizeram mais de 40 procedimentos, às vezes por pura estética, e hoje está na moda, parece que se transformar numa celebridade. A pessoa quer ficar parecida com uma celebridade. Isso é passar do limite, né? A pessoa não tem muita noção, porque às vezes você não tem nenhum traço de uma determinada celebridade, você não vai conseguir chegar naquilo, né? Carol, isso é muito delicado, né? Porque assim... É bem delicado. A gente falou um pouquinho antes sobre síndrome dismórfica e talvez essas pessoas que queiram fazer procedimentos, inúmeros procedimentos sem limite, e que queiram se parecer com outra pessoa, né, ou com outro personagem, às vezes não é uma pessoa, é um personagem, talvez o Ken da Barbie lá seja o mais requisitado, né, pelo menos pela mídia, e talvez isso seja bem importante o médico tentar identificar isso e, de alguma maneira, esse paciente ter não só uma avaliação, mas ter um acompanhamento psicológico. Porque esses casos de síndrome dismórfica, de pacientes que têm uma percepção da sua aparência muito distorcida do que realmente são pacientes que têm um sofrimento enorme. As pessoas julgam essas pessoas que já fizeram mais de 40 cirurgias plásticas, como tu falaste antes, como sendo, mas ela não tem o que fazer, quer fazer mais... Não, mas ela faz aquilo porque ela tem um sofrimento interno gigantesco, né? E talvez um psicólogo, um psiquiatra possa ajudar muito esse paciente a minimizar esse desconforto, esse mal-estar permanente que ele tem consigo mesmo. E não são as cirurgias, se faz 40 ou mais do que 40, que vão conseguir permanentemente resolver isso. É como o consumo desenfreado. Vai lá e compra alguma coisa. No momento que comprou, dá aquele prazer. Logo em seguida, aquele prazer passa e tem que comprar mais alguma coisa para ter um novo prazer. É um consumo de cirurgia. Isso é muito desconfortável para esse paciente, porque ele tem uma sensação de que ele está permanentemente, não está de bem consigo mesmo. Não está tranquilo, não está de bem consigo mesmo. Doutora, em relação aos jovens agora, né? O Brasil é o país que tem mais jovens, né, de 13 a 18 anos passando por intervenções, né, procedimentos estéticos. Por que
os jovens estão cada vez mais indo atrás, né, desses procedimentos estéticos? É porque, por conta mesmo desse estereótipo de beleza que a gente tem, que cada vez mais se uma menina está se achando feia, ela quer fazer vários procedimentos, o que acontece? Nessa faixa etária, existe um apelo à aceitação social do grupo muito grande. E é muito, assim, fazer pequenos procedimentos, um preenchimento com ácido hialurônico que dura 1 ano e meio, um preenchimento, um botox que dura 6 meses, ok. Alguns outros procedimentos, como por exemplo, que é o mais comum nessa faixa etária, colocação de prótese de mama em pacientes que são muito magras e têm uma mama muito pequena, ok também. Precisa, no caso fazer qualquer procedimento nas mamas, tanto diminuir nas pacientes que têm gigantomastia, mamas muito grandes, como também nas pacientes que têm mama muito pequena, 4 anos depois da primeira menstruação para fazer o primeiro procedimento. Mas pode fazer? Pode, tendo a anuência dos pais, sendo uma coisa de bom senso. Procedimentos mais definitivos e com uma modificação maior da aparência, como por exemplo a rinoplastia, precisa ter muito mais cautela na indicação. Eles têm maturidade para tomar uma decisão dessas? A maioria das vezes não, alguns até têm, mas mesmo esses que aparentemente têm, precisam do aval dos pais, não tendo 18 anos. Até para que esses procedimentos, um procedimento cirúrgico, por exemplo, a colocação de uma prótese de mama, é um procedimento mais definitivo, não é um pequeno procedimento que vai fazer no consultório e tal, uma cirurgia. Tem risco também, porque é uma cirurgia. Precisa da participação da família. Então, eu acho que existe uma hipervalorização, né, dessa coisa da aparência e que é uma coisa boa se cuidar, autocuidado, se amar. Eu entendo amor como cuidado, se amar é muito importante. A gente precisa se aceitar para que os outros aceitem a gente. E até para que quando a gente é rejeitado também a gente fique bem com isso. Mas daí a começar muito precocemente, quando essa personalidade está com uma expectativa gigantesca de aceitação do grupo social, né, que vive, de pacientes muito jovens, com uma maturidade ainda não completa, eu acho que precisa ter cautela. E quais são os limites éticos, né, do profissional nesse caso? Eu acho que os limites éticos são os limites do bom senso. Não existe assim existe, claro, o Código de Ética Médica, mas não versa especificamente sobre esse tema. Mas assim, o que a gente precisa? Precisa que os pais participem e que todo mundo chegue a um consenso de que realmente, por exemplo, aquela mama enorme que a paciente não consegue fazer exercício físico, porque a mama é muito grande. Prejudica até a coluna, né? Prejudica a coluna. A paciente não consegue vestir roupa, porque todas as roupas, ela é magrinha, a mama é gigante. Esses casos muito estereotipados é muito fácil da gente identificar e da gente encaminhar. Só acabou os 4 anos depois da primeira menstruação, pode fazer. Vamos reduzir a mama. Ou a mama é muito pequena, não tem nada, ela quer aumentar um pouquinho a mama. Ok, vamos fazer. É muito fácil, né, de indicar. Mas o que a gente está conversando é sobre os casos que não, que talvez aquele nariz pudesse indicar ou não aquela rinoplastia, né? E nesses casos eu acho que isso é muito importante. Precisa dar uma seguradinha, precisa ter um bom senso dos pais também, e principalmente do cirurgião, para dizer para os pais, ó, se o adolescente, né, o jovem, e os pais não têm bom senso, alguém tem que ter, né, para impor esses limites. Doutor, hoje em dia as mulheres ainda são, né, a maioria nos procedimentos estéticos, mas o número de homens que vem fazendo vem crescendo. Quais são os que eles mais recorrem? Os homens, o que acaba acontecendo na maior parte das vezes, né, com os homens, é que os homens vêm acompanhar as suas esposas, companheiras, né, no consultório, e acabam vendo que aquela fantasia, aquele monstro da cirurgia não é uma coisa tão complicada assim. E talvez a lipoaspiração seja o mais comum, né? Mas a gente faz muito ali abdominoplastia, existe também a ginecomastia, que é a diminuição das mamas no homem, orelha de abano, rinoplastia. Mas assim, talvez a lipoaspiração seja a campeã. E muito mais porque eles veem que o pós-operatório
foi tranquilo, eles se sentem mais seguros. E eu acho que também hoje em dia existe muito menos preconceito contra o homem fazer um procedimento estético. Tanto procedimentos não invasivos, que existem clínicas só para homens, né? Como procedimentos cirúrgicos. Então, se tem alguma coisa que está incomodando muito esse homem, e ele pode fazer, e é uma coisa que tem uma boa indicação, e o resultado vai ser bom, ele pode se beneficiar disso, né? Mas o que eu vejo ainda no consultório, que a maior parte dos homens ainda é indicação das... Ele vem com as parceiras, se sentem seguros, eles são mais conservadores do que as mulheres, que já vêm decididas, teve nenê, a mama ficou caída, o abdômen ficou para frente, ela quer ficar com o abdômen retinho, tirar aquele excesso de pele, deixar a mama no lugar. Então, as mulheres já vêm para consulta muito mais decididas. Os homens, eu acho que eles têm um pouco mais de reserva ainda. Doutor, muito obrigada pelas informações, pela participação aqui no programa. Quer deixar algum contato? Carol, eu que agradeço a oportunidade. O contato, eu acho que no Instagram as pessoas conseguem nos achar, é @Clínica Marco Cassol, no Facebook, no Google também, Marco Cassol, né? E te agradeço pela oportunidade da gente ter a possibilidade de trazer mais informação, tirar dúvidas, desmistificar a cirurgia plástica, porque eu acho que existe muito mito e muita fantasia. Então os profissionais têm que ir para os lugares onde abrem oportunidades, como o teu programa, e trazer informação. Obrigada. O Espaço Livre de hoje fica por aqui. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. TV Câmara São Paulo, a política da cidade passa por aqui.